Olá pessoal, bem-vindos à nossa quinta aula de Elementor. Hoje irei explicar melhor os detalhes da ferramenta Texto. Eu vou utilizar um modelinho que a gente já fez nas aulas anteriores aqui. Vou clicar com o botão direito em editar texto. E aqui na nossa barra lateral, ele abre para a gente o editor Gutenberg. É uma ferramenta bem utilizada por várias plataformas e programas. Por exemplo, se você já utilizou o Word, Google Documentos ou até o WordPress, você já acabou utilizando o Gutenberg. Ele é bem antigo e bem simples, mas dá para fazer muita coisa nele. Nós utilizamos ele para colocar textos bem longos, parágrafos, páginas de texto e coisas assim, dividido do título, porque no Gutenberg a gente tem como editar bem melhor as características do nosso texto. Por exemplo, dar um Enter aqui e criar um parágrafo. Ó, podemos também separar esse lorem Y aqui. Separar esse lorem Y e deixar ele como um título aqui no tamanho de título, mas eu não recomendo muito vocês fazerem um título pela ferramenta Gutenberg, porque ela não proporciona pra gente uma edição mais precisa do conteúdo. Por exemplo, eu não poderia editar esse título que eu fiz no Gutenberg num tamanho específico em pixels ou com uma fonte específica diferente do texto. Então, para você fazer um título mais personalizado, eu recomendo a ferramenta Título que temos aqui em cima, tá? Mas eu só queria mostrar para vocês como ele também proporciona para a gente a opção de vários tamanhos aqui pré-definidos. Aqui, ó, tem o título 2. E isso aqui tudo se relaciona com H1, H2, H3, H4, H5 e H6 que temos em programação, caso você entenda um pouco sobre isso. Também aqui temos as opções para deixar uma palavra em bold e outras não. Por exemplo, aqui no nosso texto já fizemos a alteração. Também temos como deixar em itálico somente essa palavra específica, não o título inteiro, como na ferramenta título. Temos como colocar aqui sublinhado para você adicionar um link, e também temos como adicionar um link só para essa palavra. Clicando aqui, você pode colocar um link, por exemplo, vou colocar aqui o link do Google. E olha só, o porquê dele ter colocado aqui em uma cor e no meu editor visual ele está aparecendo em outra cor. O Elementor, ele puxa as cores pré-definidas do seu WordPress, do seu site. Por exemplo, aqui no meu site, como ele é todo em preto, nesse tom de preto atrás, eu coloquei a cor roxa, ou meio que a rosadazinha, para dar um contraste maior. Então, por padrão, o Elementor puxa essa cor de link. Aqui também temos como criar uma lista com marcadores. Por exemplo, aqui nesse primeiro parágrafo criei um marcador. Posso também clicar nesse aqui para ele virar um segundo marcador. E caso eu queira dar um espaçamento entre esses dois conteúdos marcados, a gente pode dar simplesmente 2 Shift Enters e ele vai dar um espaço entre eles aqui. Não funcionaria a questão de dar só um Enter, porque daí quando você dá um Enter, ele cria um novo marcador. Aqui também temos a opção de lista numerada, então os marcadores viraram números. Também temos a opção aqui de tela inteira, para você poder ver bem o que está escrevendo e tudo mais. E podemos aqui também alterar mais detalhes do nosso texto clicando aqui. Por exemplo, aqui eu vou deixar essa palavra riscada. Olha lá, ela riscou. Também podemos trocar a cor dela por essa paleta de cores aqui do Gutenberg. Eu não recomendo muito
isso aqui, mas se você quiser utilizar uma palavra só, trocar a cor de uma palavra só, aí você teria que fazer por aqui. Por exemplo, selecionar esse aqui que a gente colocou, que ele tá com um roxo que não dá muito pra ver, selecionar aqui um azul. Olha lá. Mas ainda não ficou muito bom esse azul, vou tentar usar um azul mais claro. Ó, agora já ficou um pouquinho melhor. Daí também temos a opção aqui de colar como texto. Temos a opção de limpar a formatação, ou seja, esse texto aqui que a gente colocou, a gente pode vir aqui e limpar a formatação e ele deleta todas as coisas que a gente colocou como bold, itálico, sublinhado. Ele só não tira da lista numerada porque é sobre todo o bloco, né? Não é só sobre essa palavra. Também não tira o link que a gente inseriu. E daí temos aqui também o bloco de citação que a gente pode colocar nessa palavra. Aqui temos também o alinhamento, onde podemos fazer um alinhamento no centro, à direita e à esquerda. Podemos também deixar ele com caracteres especiais. Por exemplo, vamos colocar aqui deixa eu ver, um caractere bem diferente que a gente não tem geralmente no teclado. Olha só. Também podemos colocar ou diminuir a indentação. Deixa eu selecionar todo o texto para a gente poder fazer isso. Ó. Também temos como aumentar a indentação. E temos como desfazer clicando aqui. Ou simplesmente com o Ctrl Z, que a gente utiliza bastante aqui no Elementor em todas as ferramentas. Caso você queira adicionar alguma coisa via código, você também pode utilizar a ferramenta do Gutenberg. Vindo aqui e colocando, vamos alterar esse título para um H1, por exemplo, que é vai ficar maior no caso. Olha só. Ele já se aumentou ali. Vamos colocar um H2 de novo. Aqui também podemos fazer ou colocar uma imagem se quisermos com um código, mas não vou entrar muito em detalhes porque isso aqui é só um módulo básico e geralmente a gente não faz muita edição por aqui porque o Elementor já nos disponibiliza tudo pelo editor visual ou pelo avançado aqui da ferramenta. Mas caso você necessite, caso tenha mais praticidade fazendo aqui ou seja lá o que for o seu caso, tem essa opção aqui também. Aqui abaixo nós temos como deixar a primeira palavra, né, a primeira letra da palavra tudo em maiúsculo. Vamos colocar aqui. Eu vou remover o maiúsculo que temos aqui nesse texto. Vamos colocar aqui olha só. Ele já colocou aqui, ó, o primeiro A do nosso dispensing, alguma coisa assim, ele já colocou em A aqui separado, igual aqueles antigos livros que tem uma letra bem maior do que o resto do texto quando começa e tudo mais. É bem legal essa ferramenta. Aqui embaixo temos uma coluna, temos colunas na verdade, onde podemos dividir o nosso texto em várias colunas, por exemplo, e podemos aqui embaixo aumentar ou diminuir o espaçamento entre as colunas, o que é bem legal para a gente fazer algumas alterações ali no texto, um texto bem grande que a gente tiver, deixar ele mais fácil de fazer uma leitura e coisas assim. Podemos também defini-lo em pixel, em porcentagem, em EM e VW, como as outras ferramentas também nos disponibilizam. Aqui também podemos adicionar, eu vou dar aqui um Enter em algum lugar aqui, calma aí. Aqui podemos também adicionar uma imagem do nosso banco de mídias. Vamos colocar essa daqui.
Só que eu não recomendo muito adicionarmos imagem por aqui, porque a edição da imagem não é tão precisa. Por exemplo, eu teria que clicar na imagem e puxá-la aqui, só que ó, eu teria que ficar olhando e tudo mais, até acertar. E a gente tem outras ferramentas, por exemplo, se você quer colocar uma imagem do lado de um texto, a gente tem a ferramenta imagem e texto, que ela tem aqui, ó, caixa de imagem, na verdade, o nome dela. Se você quiser colocar um ícone, a gente tem a lista de ícones, por exemplo, que é uma outra ferramenta muito legal. Lista de ícones. Ou se você quiser colocar qualquer coisa ali, a gente tem outra ferramenta que possa fazer isso. Então não utilize o editor de texto para colocar imagens, tudo bem? Porque isso aqui pode dar algum problema de responsivo. Geralmente quando você leva para uma outra tela, a imagem está maior do que você queria, é bem difícil de acertar e etc, etc. Então vamos continuar aqui, vamos deletá-la. Aqui no estilo nós temos como mudar o alinhamento. Por exemplo, alinhado à esquerda, podemos alinhar ele no centro, alinhado à direita ou justificado. Podemos também alterar a cor, mas como eu disse para vocês, ele altera todas as cores ali de parágrafo. Ele não altera a cor específica lá do Lorem Y. Olha só. Como o Lorem Y ele está num tamanho separado dos outros, ele não altera a cor. Aqui também temos a tipografia que podemos mudar. Olha só, colocamos uma outra tipografia. Eu vou mudar a cor aqui para a gente poder ver melhor. A tipografia e as cores ali eu já ensinei um pouquinho mais sobre os detalhes das ferramentas aqui na ferramenta título, tá? Então não vou entrar em muitos detalhes aqui. E é isso, essa é a nossa ferramenta texto. Ela é bem simples, bem antiga, não tem muita coisa pra gente fazer aqui, ela não é tão personalizável, mas é muito boa pra gente fazer parágrafos, dividir em colunas e colocar textos longos. Espero que tenham gostado da aula, até a próxima, tchau, tchau!